Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, que tenhamos uma tarde de entendimento, reflexões. O assunto que vai ser abordado hoje ele é bem complexo, mas a minha tarefa aqui é torná-lo simples, claro e bem compreensível. Mas nada do que eu vou dizer aqui são palavras minhas, são apenas uma maneira de tornar mais simples o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que a gente vai falar hoje está no capítulo 3, no item 2. Então, a gente vai fazer a nossa prece de abertura agora, rogando ao alto que a assistência não nos falte, para tanto de minha parte trazer o entendimento, quanto da parte de vocês poderem captar. Agradecemos, Senhor, a grande possibilidade de estarmos vivendo aqui, neste mundo, onde por vezes as aflições pesam nos nossos ombros, mas temos certeza de que a Tua presença, a Tua assistência e de uma grande equipe de benfeitores espirituais tutelam a nossa experiência encarnatória. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pelas possibilidades, pela nossa inteligência de compreender os rumos que nos são ofertados e que a sabedoria das coisas possam nos permitir que as nossas escolhas sejam as mais produtivas possíveis. Na alegria, então, desse momento, nós elevamos ao alto o nosso coração e damos por aberto a nosso encontro da tarde de hoje. Que assim seja. Me foi dado, então, falar hoje sobre há muitas moradas na casa de meu Pai. Essa é uma expressão de Jesus. Ela está citada no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que todo mundo deve ter em casa, não só como uma fonte de aprendizado, mas como uma fonte de consolo, quando a gente estiver achando que o peso está forte nos nossos ombros, que a gente vá lá muitas vezes e tome como rotina abrir uma página e compreender o que aquela página muitas vezes nos mostra. E hoje, no item 2 deste capítulo das palavras de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai, tem um título que diz: diferentes estados da alma na erraticidade. Então aqui já tem um termo que é difícil, a gente não está acostumado todo dia a dizer erraticidade. Então eu vou explicar o que é a erraticidade para a gente entender, né? Então o que eu vou mostrar aqui, nos primeiros slides, a gente vai ler junto, de modo resumido, porque senão ia ficar muito comprido, esse trecho do item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser a nossa conversa de hoje. Diferentes estados das almas, da alma aqui, na erraticidade. O trecho diz assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Depois eu vou explicar o que é erraticidade, eu vou explicar primeiro isso aqui. Esse mundão de Deus que a gente vive é a casa do Pai. Não há um lugar específico. Tudo é casa do Pai.
E quando ele diz, Jesus diz, há muitas moradas na casa de meu pai, então ele quis dizer, há muitas moradas no universo de meu pai. Não é só um lugar. Então Jesus veio numa época em que a ciência, como a gente conhece hoje, não tem, bota no Google, lá não tinha nada disso. Jesus veio trazer um conhecimento que na época que ele estava, os homens não tinha luneta para olhar os espaços, não tinha nada disso. Ele veio trazer uma verdade para que ela fomentasse na cabeça dos homens e se perguntasse, mas se tem estrelas, e uma brilha mais, uma brilha menos, e parece um céu infinito, que há neste céu? Então Jesus veio levantar essa questão. Há muitas moradas na casa de meu pai. E ele diz assim, o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, ó, e todas essas moradas que Jesus falou, porque disse que eram muitas e muitas infinitas moradas, elas oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Se a morada é apropriada, então cada qual que está no seu espaço, que habita, está no lugar apropriado para seu adiantamento. Então vocês veem que tudo tem lógica, tudo é muito claro. Cada qual está onde merece e pode estar. Independente da diversidade dos mundos, já que são muitos, devem ser muitos e devem ser bastante diversos uns dos outros, eles podem ser entendidos como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Então olha lá, já tem uma coisa meio difícil aqui para nós entendermos. Se tem muitas moradas e cada qual está de acordo com a sua condição, então dá para entender que tem moradas felizes e moradas não tão felizes assim. Por quê? Porque cada espírito, um é diferente do outro. Nós aqui, se estivermos em 100 pessoas, cada um tem o seu universo íntimo. E ninguém é igual ao outro. Assim são os mundos. Então a gente já começa a deduzir, tem muitos mundos, tem um batalhão de gente nesses mundos, de seres humanos, porque entende-se seres humanos, não é humano, não é o ser humano encarnado, é todo o ser que tem senso da razão, um espírito capaz de decidir. Então, seres humanos, essa expressão seres humanos, há em muitas moradas no universo. Não precisa ter o corpo físico de carne é para aqui, certo? Então eu vou explicando para vocês entenderem. Na erraticidade. Segundo ele, seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, ele está falando dos espíritos agora. Se ele é mais ligado à matéria ou menos, aos laços materiais ou menos, que ele se encontra, o modo como ele se encontra, como ele se relaciona com as coisas, as sensações que ele experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer o seguinte, ó, como cada um que está encarnado aqui é um diferente do outro, os que povoam esse universo de Deus, cada um é de acordo com a produção, com o resultado de como ele é, de como ele se relaciona com as coisas, de como ele se depurou. Então vocês vejam que a qualidade do espírito da morada é de acordo com a sua obra. Por isso que Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Então, observe uma coisa, se eu posso criar um estado mais feliz ou infeliz, depende de mim,
certo? Vou mandando. E são infinitos. Não tem número de quantos estados da alma existem. Enquanto uns espíritos, ele está falando dos espíritos, nós estamos falando de almas desencarnadas, tá? Enquanto uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos. Ele está dizendo assim, ó, quando desencarna uma alma, porque a gente chama de alma aquela que está encarnada, espírito aquela que deixou o corpo. Então, quando há um desenlace, o espírito vai se agrupar e viver, habitar o mundo de acordo com a sua qualidade espiritual. Então, uns vão, ó, para cima, outros ficam aqui ao redor, densos. Então, vejam que o resultado é fruto da sua conduta espiritual. Vamos seguindo. Enquanto certos espíritos culpados levam carga de remorsos, culpas, porque a mochila espiritual a gente leva junto, tá? Deixa o corpo, mas vai embora a mochila espiritual com a gente. Isso é do espírito. Enquanto uns espíritos se sentem culpados, remorsos, ódios, vinganças, vagueiam, erram de erraticidade nas trevas. Os felizes, aqueles que se desprenderam da matéria, perdoaram, procuraram ter uma vida reta, gozam de uma claridade resplandecente, do sublime espetáculo do infinito. Então a gente não precisa ter medo do desligamento da matéria, medo da morte, porque nós vamos encontrar exatamente aquilo que nós produzimos aqui. Pode passar. Enfim, enquanto, que a alma atormentada de remorsos e lamentações, frequentemente se sente só. Então, almas que carregam ódio, vinganças, elas estão atormentadas, cheias de remorso, elas penetram num mundo solitário, triste, escuro, sem consolação, separando-se dos objetos de sua afeição, gemem sob o constrangimento dos sofrimentos morais. Se eu levo na minha partida desta vida a minha mochila espiritual, e não levo nada de bem, porque a gente não leva nada, então eu levo todos em dor, todos os sofrimentos morais da minha alma, que eu deixei imperfeitos. O justo, que é aquele que procura ter uma vida reta, cumprindo suas obrigações e dever, reunido aqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Ó, reunido aqueles que ama. A minha mãe me fez uma pergunta outro dia e ela me disse assim: será que eu vou encontrar a minha mãe e meu pai quando eu desencarnar? Desencarnar, não desencarnar, a gente que diz, quando eu morrer? Eu disse para a mãe, depende. Depois eu vou explicar por que eu disse depende. Por isso que é reunido aqueles que ama. Depois eu vou voltar nesse assunto. Em ambos estados da alma há, pois, várias moradas, embora não sejam circunscritas nem localizadas. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer o seguinte, ó, para todos os estados, daquele aflito, daquele que leva o remorso, daquele que leva a vingança, daquele que foi bom, daquele que fez caridade, daquele que procurou se reformar, para todos há lugar. Mas o lugar não é um lugar como uma prisão ou como um endereço físico. Ele é aquele que eu me capacito a habitar. Então vamos continuar. Pode passar. Então, em primeiro lugar, eu li agora, até agora eu li resumido o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que está escrito aqui.
Então, em primeiro lugar, vamos definir o que é erraticidade, ó. Diferentes estados da alma na erraticidade. O que é erraticidade? Erraticidade é o estado dos espíritos durante os intervalos de suas encarnações. Então, eu estou viva aqui na matéria agora, eu desencarno, eu espero no mundo espiritual, de acordo com depois a gente vai entender, e aí vem nova morada na carne. Esse espaço que eu estou fora da carne chama-se erraticidade. Então, diferentes estados na alma nos intervalos das encarnações. Certo? Então, agora, erraticidade não é um bicho de sete cabeças mais para nós. É o estado que o espírito se encontra entre uma encarnação e outra. Certo? Vamos lá. Quanto ao termo errante da erraticidade, que vem do latim, que significa aquele que anda sem destino, que se engana. Esse é o significado da palavra errante, erraticidade. Kardec denominou espíritos errantes aos espíritos que estão no plano espiritual. Então, não é aqui na matéria, é no plano espiritual. Espíritos ainda em desenvolvimento, sujeito a erros, por isso de erraticidade, e sujeito às reencarnações. Então, todo aquele que está em estado de erraticidade é aquele que ainda não limpou todo o rascunho da vida dele. É aquele que precisará ainda voltar para acertar aquilo que não ficou certo. Então, nós, quando desencarnarmos aqui, salvo se alguém aqui conseguiu ser um anjo, nós seremos espíritos errantes porque teremos ainda que retornar. Então, olha aqui, se eu já expliquei aqui que Jesus disse há muitas moradas na casa do meu Pai, e a qualidade das habitações, de acordo com a sua jornada, porque Jesus disse a cada um segundo as suas obras, então nós chegamos à conclusão que há espíritos que vagueiam próximo da Terra, então tem espíritos que desencarnam e ficam por aqui, vagueando, porque eles são mais densos, mais apegados à matéria, mais apegados às suas pessoas, não conseguiram se desvencilhar, apegados aos bens materiais, ficam por aqui, tá, gente? Não vai muito longe não, ficam por aqui, dentro das casas, enfim. Há espíritos que se agrupam nas trevas. Tem trevas, tá, gente? Trevas são regiões escuras, produzida a escuridão pela mente dos espíritos. Então, tem lugares bem sombrios, bem escuros. Tem. Aquele que se compraz do mal, não se arrepende e decide permanecer produzindo o mal, vai habitar as trevas, por escolha própria. Porque não lhe é tirada a opção de mudar, mas ele não quer, então ele fica nas trevas. Há espíritos que ascendem às altas esferas. Ó, Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Revelam não somente que os diferentes mundos habitados no universo, mas também as... Ó, aqui agora vocês guardem isso aqui que nós vamos falar muito disso agora. Ó. Mas também as esferas espirituais que coexistem em nosso próprio planeta. Então, Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Cada ambientação que os espíritos se agrupam, cria agrupamentos, um espaço que se chama esfera espiritual, que é onde daquele gênero de espírito se agrupa, do outro vai criando esferas, espaços espirituais, e elas existem além do universo, mas nós vamos falar do nosso universo que é a Terra. Vamos lá. Ai, que pena que não aparece muito aqui, mas vamos lá. Eu falei que nós íamos falar muito de esferas espirituais. O que são esferas espirituais? São regiões em que vibram em diferentes frequências. Melhorou um pouco.
Essas vibrações determinam os tipos de experiência que os espíritos vivenciam. Eu falei que o espírito, de acordo com a sua mochila espiritual, se habilita a habitar um mundo, então o espírito vai por si só se agrupar naquele mundo. Aonde? Agora nós vamos falar aonde. Aqui, ó. Pena que não dá para enxergar muito, tá? Mas é da parte mais baixa do gráfico, que são as trevas, os abismos. Aqui, ó, zonas umbralinas, os umbrais, que a gente fala do umbral. Aqui, logo para cima, ainda assim, nas regiões de umbral, postos de socorro, ó, postos de socorro, zonas de transição. Depois, mais para cima aqui, as cidades espirituais. Ó, a gente trouxe algumas para vocês terem uma ideia. Uma região de cidades espirituais, e cada bolinha vai ter depois a explicação. As vermelhas, as mais marronzinhas, as amarelas, as azuis, que são as colônias superiores, e aqui são a parte mais alta, são as regiões celestes, as diretrizes do planeta. Já vamos explicar uma por uma. Então, o universo é composto de muitas moradas e cada qual com a sua classificação. Vamos passar. Aonde nós tiramos essas informações? Do livro Cidades Espirituais e do livro Cidade no Além. É um livro que vocês podem acessar. Então, por isso que eu falei, não é nada minha, são conhecimentos que a gente traz que outras pessoas buscaram. Eu falei então que a parte mais baixa aqui eram as trevas, depois tinha o umbral, que a gente tanto fala, umbral. O que é o umbral? Então vamos lá. O umbral é uma região que se inicia na crosta terrestre. Então o umbral é onde nós estamos, tá? Nós estamos no umbral. Não precisa desencarnar para ir para o umbral. Nós estamos no umbral. A camada mais externa ou superfície do nosso planeta, constituindo a parte superior da litosfera, sua espessura pode chegar a 70 quilômetros de altura. Então, ainda assim, quando a gente vai de avião, nós estamos voando no meio do umbral, tá? Não se iludam, nós estamos no umbral. Então, o umbral se estende por alguns quilômetros nas camadas da atmosfera terrestre. Vamos passar. Vocês lembram que aqui tinha as trevas, o umbral e depois tinha os postos de socorro? O que são os postos de socorro? Os postos de socorro a gente encontra na literatura espírita, especialmente no livro Os Mensageiros, de André Luiz, que ele traz muito explicado. E ele diz assim, ó, ele cita toda a literatura dele, foi um trabalho que ele teve trabalhando no campo da paz. Um dos postos de socorro. Então, gente, bem pertinho daqui, quando desencarna um espírito, nós temos os postos de socorro que nos amparam. Aqui na casa espírita, não essa física, essa espiritual, aqui mesmo nós já temos como se fosse um hospital que recebe espíritos desencarnados e conduz. Então, os postos de socorro atuam como hospitais espirituais, proporcionando tratamento para os males do espírito, muitas vezes resultantes das próprias ações, sentimentos vivenciados durante a existência terrena. Então, a todo aquele que pede ajuda vai ser amparado. Ninguém vai ficar abandonado ou esquecido. Próximo. Então, os postos de socorro estão localizados em pleno umbral, bem pertinho daqui, não precisa viajar muito, depois que a gente desencarna, basta a gente querer ajuda, que a gente vai ser recebido. Esse posto tem como missão receber espíritos enfermos, mais desequilibrados do que maus, pelo choque da morte física e pelo apego relativo que ainda demonstram em ter as pessoas e as coisas deixadas na Terra. Quando nós desencarnarmos, pode passar que daí vou ter que dar uma agilizada. Quando nós desencarnarmos e partirmos daqui, por isso que nós temos que se preparar para o desencarne. A gente não tem que fazer disso um assunto totalmente desconhecido.
Nós temos que nos preparar para a troca, para a transição. Ninguém vai ficar para a semente aqui. Então, nós temos que nos preparar para que, quando eu deixar esse corpo físico, que é um veículo, isso é um veículo que transporta meu espírito. Na próxima, Deus me dá um novo de novo. Para nós nos colocarmos abertos a sermos amparados. E aí a gente vai ser recolhido nesses postos de socorro como um hospital. E especialmente nesses postos é aqueles que relutam, não são maus, mas relutam em crer que há vida depois da morte e que pairam mais na ignorância do que na maldade. Depois tinha os mundos transitórios. Não, volta um pouquinho aqui. Os mundos transitórios, inclusive esse aqui é na literatura de Obreiros da Vida Eterna, que é o 4º livro do André Luiz. Ele tem uma coisa chamada Casa Transitória de Fabiano de Cristo. Também é um posto de socorro nesse livro, nesse 4º livro. Ele vai dizer tudo aquilo que ele trabalhou de amparo, de chegar, recolher espíritos desesperados, que se sentiam abandonados. É um hospital de amparo aos espíritos que desencarnam. Pode passar. Aí, vocês vejam a bolinha amarela, era naquele nível mais em cima. A bolinha amarela abrange as áreas um pouco mais evoluídas, dentre elas nosso lar. Então, são as cidades espirituais. A gente chama que elas estão localizadas no umbral fino. A Terra, umbral grosso. Essas colônias espirituais são, então, ainda dentro das regiões de umbral, mas um umbral mais leve. Já são colônias, cidades espirituais que têm uso de tecnologia, porque toda a tecnologia é plasmada pelo pensamento. Bem, então assim, quando a gente diz, quando eu desencarnar quero ir para nosso lar. Então é mais alto. Para ir é preciso merecer ir. Por isso que eu falei para minha mãe, depende. Depende se você vai encontrar as pessoas que você quer encontrar. Depende a sua vibração, como você fez a sua vida e a vibração daquele que você quer encontrar. Então, depende aonde nós vamos. Depende de mim e depende daquele que eu quero encontrar. Depende do quê? Do estado do espírito. Então, é possível encontrar. Aqui, a cidade de nosso lar, que a gente diz, quero desencarnar, quero ir no nosso lar, ela tem essa estrutura de estrela, Então, só para mostrar como é que é a cidade, tá lá no livro que eu citei, como é que é a cidade de nosso lar. Tem o Lar da Bênção também, que é uma colônia espiritual. Eu vou ter que apurar porque não vai ter muito tempo, vai passando. São tudo colônias. Pode passar. Ali. Aqui, ó. É a colônia espiritual. Então aqui, ó, ela está dizendo que o nosso lar, ela está localizada acima aqui do Brasil, tá? É bem pertinho, não pensa que é muito longe, não. A localização está descrita no livro A Terra, Entre a Terra e o Céu, que é a acho que é a 7ª obra de André Luiz, se eu não me engano. E aí ele diz assim, ó, o Lar da Bênção, ela tem o propósito de preparar mulheres para a maternidade responsável. Vai passando mais um pouquinho ali. Tem muitos e muitos casos de mães que foram negligentes na sua encarnação, com a sua maternidade, e são, tanto em espírito, são levadas para essas colônias para reformular, para refazer, para se consertar, para se corrigir, como mães que estão aqui na Terra, que estão sendo negligentes, que abrem a porta da possibilidade de querer melhorar, são levadas em sonho nessas colônias, durante o sono, para aprender e a melhorar-se. Pena que a gente não tem tempo para explicar tanto. Suicidas. A gente aprende na doutrina espírita que é muito triste suicidar-se. É muito triste. Por vibração espiritual, os suicidas se agrupam num local chamado Vale dos Suicidas. Pode passar, não vamos ter muito tempo para explicar,
mas são vales escuros, sem quase nada de claridade. Aqui é uma pena que não apareça, mas são espíritos bem escuros, assim que não tem muita esperança enquanto ele não abre a porta da ajuda. Quando ele abre a porta da ajuda, a ajuda vem, pode passar. E aí tem uma colônia espiritual, ó a bolinha amarela aqui, ó. Colônia Legiões dos Servos de Maria. Maria é a diretora da colônia que ampara os suicidas que desejam começar uma vida nova. Então, é o amparo direto de Maria, mãe de Jesus. Pode passar. Aí eu disse também que bem lá em cima tinha as esferas superiores, existem. Se nós falamos das trevas, vários dos suicidas, as regiões umbralinas pesadas ali, mas tem as esferas. As esferas superiores são então para os espíritos mais elevados. Aqueles que dirigem junto com, pode passar, com a esfera do Cristo, ó, são os planos espirituais associados à influência direta de Jesus. Governador da terra, exemplo máximo de amor, sabedoria e caridade. Sua influência se estende por diferentes esferas espirituais. Nós não temos muito tempo para avançar, mas como se fosse uma bola de esferas espirituais, Jesus está na esfera presente da esfera celeste, olhando para todos. E o olhar dele não deixa nenhuma ovelha perdida, porque foi promessa dele. E Jesus não fez promessa em vão. Ele disse, nenhuma ovelha do meu redil se perderá. Então, Jesus está lá na esfera superior, governando junto com uma pleiade de espíritos elevados. E ele está olhando para todos, inclusive para aqueles que estão na parte mais baixa, no meio da escuridão. Porque enquanto houver uma ovelha perdida, ou um coração que chora, espírito superior não descansa. Jesus não descansa. E tem muitos espíritos elevados que trabalham na obra de Jesus. Nós podemos trabalhar na obra de Jesus? Podemos. Fazendo o quê? Consolando aquele que está próximo da gente. Porque Jesus e Deus especialmente não vem. Ele se manifesta através dos nossos corações. Então, quando eu me coloco a serviço do bem, a serviço de fazer o bem àquele que está próximo a mim, eu estou sendo o braço de Jesus que me alcança das esferas celestes. Isso vai me qualificar, isso vai me capacitar a ser um espírito que o dia que eu trocar dessa esfera física, eu me habilite e tenha capacidade de ascender pelo meu mérito a regiões mais felizes. Então, ninguém está condenado a nada. Agora, se até ontem eu tive atitudes que não eram muito boas, a partir de agora eu posso fazer a mudança, virar a página da minha vida e decidir que eu quero sim ascender um dia a esferas superiores. Como? Começando agora, porque a tarefa é perto de mim, perto daqueles que estão ao meu lado. Não é nada mágico. Certo? Então, era isso. Não tem, vocês sabem que eu sempre extrapolo o tempo, mas eu tenho que correr, porque depois, senão, não dá para cumprir a tarefa aqui. Mas temos, assim, no espaço incomensurável, mundos berços, mundos experiência, mundos universidade, mundos templos, mundos oficina, mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Toda sorte de mundos
de acordo com a minha vibração. Ninguém é prisioneiro de ninguém no espírito. Nós nos aprisionamos, nós entregamos as mãos para as algemas que eu me permito que me coloquem. A autonomia do espírito é dada a cada um no seu livre-arbítrio. Era isso. Tem muita coisa para falar, mas já fica a importância de vocês se despertarem para o interesse de buscar a leitura, as literaturas espíritas, os livros que eu indiquei, e fica o consolo de que ninguém se perde. Basta que a gente deseje buscar, alçar mundos superiores. A gente convida então os médiuns agora para que a espiritualidade que está aqui, nesta casa agora, possa operar no coração de cada um e cada uma, de acordo com a sua janela de receptação das bênçãos que vêm do alto. Que é esse momento dessa luz e ela possa entrar nos vossos corações, consolando-os, fortalecendo-os, permitindo que as decisões de nossas vidas sejam sempre aquelas que rumam para a luz. Porque a luz, um momento, ora acesa, ela me acompanhará por toda a eternidade, independente dos mundos em que estarei habitando. Que a luz que todos nós viemos buscar nesta casa vos acompanhe, vos ilumine dentro desta semana. Que assim seja.